Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai para a segunda aula da nossa playlist aí de geometria, tá? Hoje a gente vai falar sobre triângulos. E se você está aqui e já conhece o canal, já deixa aquela curtida para não esquecer. Se você é novo, se inscreve para você acompanhar aí todas as playlists que a gente tem aí. Essa playlist em especial vai ser só de geometria, tá? A gente vai trabalhar todos os conceitos que vão cair no vestibular. Então vamos lá? Vamos nessa? Bora, bora, bora! Bom, galerinha, aqui vamos começar colocando triângulos. Triângulos. E aí, quando eu coloco aqui triângulos, o que a gente vai começar já o nosso combinado? A gente vai começar falando sobre a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos de um triângulo, tá? Bom, como é que vai funcionar a soma dos ângulos internos de um triângulo? Se você tem aqui o triângulo, tem os ângulos A, B e C. A gente vai deixar combinado aqui que A mais B mais C, isso daqui vai ser 180 graus, tá? Beleza? Vou deixar a prova para uma próxima aula aí, tá? Fiquem tranquilos. Aí depois, o segundo combinado vai ser a relação entre. Aí a gente está falando dos triângulos sempre, tá? Então isso daqui só vai funcionar para os triângulos, que é a relação entre os lados e os ângulos, tá? Como é que funciona isso? Vou desenhar um triângulo aqui para você. Vou desenhar aqui um triângulo. E aí eu vou colocar aqui que ele tem as medidas aqui. Vai ser 80, 60. Aí aqui vai ter o lado A, aqui o lado B, aqui o lado C. Eu quero colocar esses lados em ordem crescente, tá? E aí o que a gente vai combinar? Primeira coisa é que esse ângulozinho aqui que está sobrando, está faltando, a gente consegue calcular. Soma dos três ângulos é 180, 60 que tem aqui, mais 80 que tem aqui, dá 140. 140 para chegar a 180, falta 40. Então, esse ângulo aqui a gente consegue calcular. E aí, uma vez que a gente cobre os três ângulos, né, a gente consegue colocar esses ângulos em ordem crescente, né? Então, é 40, 60 e 80. E aí, o cara que está oposto ao 40 ó, é o A. Então, ele é o menor lado. O cara que está oposto ao 60 é o C. Então, ele é o segundo lado. E o maior ângulo, ele vai olhar para o maior lado, que no caso é o B. Então, a relação entre os lados e os ângulos do triângulo diz que oposto ao menor lado temos um menor ângulo. O melhor, oposto ao menor ângulo, temos o menor lado e vice-versa, tá? E o oposto ao maior ângulo, temos o maior lado. Fala para mim aí, você já conhecia isso daqui? Coloque aí nos comentários. Pô, Bruno, essa daí eu já sabia, essa daí eu tinha esquecido. Conta aí como é que tá a situação. Vamos lá. Então, beleza, a gente já fez dois combinados aí. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai falar da condição de existência de um triângulo. Então, condição de existência, né? Por quê? Como assim, condição de existência? Se eu pego e te dou três tamanhos diferentes de lados, será que esses lados conseguem formar um triângulo, por exemplo? Se eu coloco aqui 100,
coloco um lado 1 e coloco um lado 2, isso vai formar um triângulo? Não, né? Porque se eu pego esse 100, aí desse vértice eu venho aqui e marco 1, e desse vértice aqui eu venho, marco 2, repara que esse ponto não consegue se tocar com esse daqui, né? E aí o que acontece é que é um triângulo aberto. Ah, Bruno, então tem que aumentar esse 1 e esse 2. Tá, tudo bem. Mas se a gente aumentar dessa maneira aqui, ó, 40 para cá e 60 para cá, olha o que que acontece, ó. Quando eu coloco esse segmento do 40 desse lado e quando eu coloco o segmento do 60 desse lado, eles até se encontram, mas eles se encontram exatamente em cima desse 100, né? Porque, ó, 100 é 40 mais 60. Então, assim, eles não podem ser menores, essa soma aqui não pode ser menor do que o terceiro lado. Se for igual, eles até se encontram, mas aí não forma um triângulo, forma só uma linha com 3 pedaços, um em cima do outro. Então, na verdade, dois lados somados tem que ser maior do que esse terceiro. Então, ó, eu vou colocar aqui assim para vocês, ó. Eu vou colocar que, dado um triângulo de lados A, B e C, a condição de existência, ajeitar aqui, eita, a condição de existência é que a soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro lado. Ah, Bruno, quais são esses lados que você está falando? É maior que o terceiro lado. Qual tem que ser esse lado? Todas as combinações. Se você pega o A e B e soma, isso daqui tem que ser maior do que o terceiro lado, que é o C. Se você pega o A e o C soma, tem que ser maior do que o lado que você não somou, que é o B. Se você pega o B e C soma, isso daqui tem que ser maior do que o último lado que sobrou, que no caso é o A. Tá? Então tem que satisfazer essas três condições aqui, tá? Para que exista um triângulo. Beleza? Show, show, show. Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Última coisinha que a gente vai comentar na aula de hoje. Última não, penúltima. Primeiro a gente vai falar da classificação de triângulos, é claro, hoje a aula é só sobre triângulos. E a gente vai classificar em relação aos lados, tá? Aos lados. Aí, ó, o que a gente vai ter? A gente vai ter três possibilidades. E essas formas de anotar aqui, elas são importantes, tá? Se eu ver aqui no meu triângulo e eu marco aqui, ó, um tracinho aqui, um tracinho aqui, um tracinho aqui, quer dizer que essas três medidas, como elas estão marcadas com um tracinho cada uma delas, elas são iguais. Então, esse triângulo que você está vendo, ele tem três lados iguais. E o nome que eu dou para o triângulo que tem três lados iguais é o triângulo equilátero. Tá? Equilátero. E o fato dele ter três lados iguais, se a gente volta aqui para essa ideia aqui, ó, foi sem querer, mas já que a gente voltou aqui, ó, já que a gente tem que o oposto ao menor ângulo é o menor lado e ao maior ângulo é o maior lado, se a gente tem todos os lados iguais, quer dizer que oposto a eles, nós vamos ter três ângulos iguais. E aí, se a gente junta aquela informação, a primeira informação, que a soma de todos os ângulos é 180, e são três ângulos iguais, se eu faço 180 dividido por 3, vai ficar 60 graus. Então, eu sei até o valor desses ângulos. São ângulos de 60 graus. Então, vou anotar aqui, ó, 60, 60 e 60. Tá? Beleza. Agora, só que olha só, eu estou analisando
os lados, tá? Isso tudo foi consequência dos lados serem iguais. Agora, se eu tenho um triângulo, que eu tenho aqui, ó, marcado com um tracinho e dois tracinhos, esse lado que tem dois tracinhos, ele é diferente desses outros dois aqui que tem um tracinho cada. Então quer dizer que esse triângulo aqui ele tem dois lados iguais, tá? E o fato de ele ter dois lados iguais, a gente chama ele de isósceles, tá? E aí, como ele é isósceles, ele tem dois lados iguais, consequentemente, ele tem os dois ângulos iguais também. Só que quais são os dois ângulos que são iguais? São esses ângulos que estão aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. O oposto esse lado aqui, ó. E o oposto esse lado aqui, ó. E esse lado que é diferente a gente chama de base. Então são os dois ângulos iguais, são os que estão na base. Tá? A gente chama de base esse lado que é diferente no triângulo isósceles, tá? Para dar uma referência, tá? Já que ele é diferente, vamos chamar ele de base e vai ser a nossa referência. Se a gente tem três lados iguais, a gente tem dois lados iguais, um lado igual não existe, né? Então vou vir aqui e vou colocar assim, ó, um tracinho, dois tracinhos e três tracinhos. Significa que ele tem três lados diferentes, tá? E três lados diferentes a gente chama de escaleno. Escaleno? Caramba! Sabe o que tem de bom nesse triângulo? Nada. Nada de bom. Não tem nada assim de interessante. Então, o que a gente vai fazer? Não vai anotar nenhuma informação aqui, tá? Agora, a gente vai para a próxima classificação. Próxima classificação é a 5, que vai ser a classificação em relação aos ângulos. Em relação aos ângulos. E aí o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar e vai começar pela referência, tá? Qual vai ser a referência? Vai ser esse triângulo aqui, ó. Por que ele vai ser a referência? Porque ele vai ter um ângulo aqui, ó, tem essa marcação aqui, ó. Esse ângulo que tem essa marcação significa que ele é um ângulo reto de 90 graus, né? E aí eu vou chamar esse triângulo de triângulo retângulo, tá? Até porque, ó, se você pegar e der uma prolongada para cá e der uma prolongada para cá, como se você estivesse dobrando esse triângulo, ó, dobra e coloca ele de cabeça para baixo. Vê se não formou um retângulo aqui, ó. Formou, né? Então ele é um triângulo retângulo. Agora, se por acaso a gente tem um triângulo que tem esses ângulos aqui, ó. Esses ângulos aqui, ó. Ele tem três ângulos agudos. Agudo é menor que 90, né? A gente chama ele de acutângulo. Beleza? E para fechar, a gente tem aqui um triângulo que tem, ó, esse ângulo aqui, ó, em destaque, ó. Ele tem ele tem um ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90. O nome desse triângulo é muito fácil, é o obtusângulo, tá? Então presta atenção que se a gente estiver olhando para os lados, a gente tem três maneiras de classificar, tá? São elas equilátero, isósceles e escaleno. Se a gente estiver olhando em relação aos ângulos,
A gente tem três maneiras de classificar: acutângulo, retângulo e obtusângulo, tá? Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Então agora, pessoal, o que você vai combinar comigo? Vai combinar comigo que você vai agora na descrição do vídeo, tá? No meio do caminho tem um botãozinho de curtir, se você ainda não curtiu esse vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para você acompanhar aí. Mas na descrição do vídeo tem uma lista de exercícios para você acessar com algumas questões de vestibular para você tentar fazer e voltar aqui na próxima aula, que é a aula de correção dessa lista de exercícios. Beleza? Então, ó, estou aguardando vocês na próxima aula. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.